Querido Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Damos graças a Ti por nos reunirmos uma vez mais um tempo, Pai, muito especial para nós, de olhar para a Tua palavra com temor e tremor e desejar, Deus, de todo o nosso coração, que nós estejamos vivendo, aprendendo, aplicando a nossa vida aquilo que temos aprendido do Senhor. E nesse caso, Pai, o Sermão do Monte é tão singular para nós. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude, Senhor, a compreender mais e mais, com toda a profundidade que a palavra do Senhor exige, para que nós sejamos, Senhor, mais e mais estes cidadãos do reino, essas pessoas que vivem aquilo que o Senhor Jesus deixou revelado para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, em misericórdia de nós, tira de nós toda aquela carga de achar que nós já sabemos, que vivíamos desse jeito e assim continuamos. Mas, Deus, o que for preciso para corrigir o nosso rumo, corrigir o nosso comportamento, o Senhor possa fazer isso em cada coração nesta manhã, a começar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ok, estão vendo aí, queridos? Sim, tá bom. Obrigado. Então vamos lá para Mateus capítulo 5 e vamos continuar a nossa caminhada aí. Nós falamos na semana passada sobre bem-aventurados os humildes de espírito, e nós estamos dentro do que alguns autores dividem, né, dividem o Sermão do Monte, falando que essa primeira parte aí que diz respeito às bem-aventuranças, fala do caráter do cristão, né? Do jeito de viver, da maneira de se comportar, né? Como ele se posiciona como um cidadão do reino de Deus, tá bom? Então, tendo isso assim como um pano de fundo na cabeça, na mente, a gente possa continuar falando um pouquinho sobre as bem-aventuranças, tá bom? E é interessante a gente poder estudar mais e mais essa questão, né? Porque a gente é confrontado mesmo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu quero, mais uma vez, pedir para a gente, assim, né? Que a gente possa compartilhar bastante e conversar bastante sobre isso, porque é um tema muito especial, né, que confronta, como eu falei, a nossa vida, né, os nossos valores, né, os nossos princípios e até como eu acho assim, né, até assim aquilo que a gente está meio que acostumado a fazer, né? Nós estamos acostumados a viver ou achamos que é desse jeito, e quando a gente se depara com essas bem-aventuranças, há uma confrontação no coração e na mente que nos força a, talvez, aí, né, mudar o rumo, a pensar diferente e a agir diferente, né? Isso é Bíblia.
Isto é aquilo que as Escrituras que fazem em nossa vida, né? Nunca nos deixa do mesmo jeito. Sempre nos leva a uma tomada de posição, seja para manter, porque é assim o correto e continuar, ou seja para mudar, né? Porque entendemos que precisamos de mudança. Então, eu acho que é necessário sempre falar para nós, né? Que a gente esteja assim meio que desarmado, né? Desarmado para ouvir de Deus o que Ele quer nos ensinar, tá bom? Então é completamente assim, desarmado, tá? Quebrantado para dizer, Deus, alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida. A gente sempre sabe que precisa, né? Mas especialmente olhando para aquilo que nós estamos estudando no Sermão do Monte, tá? Então, enfatizando aquilo que temos falado semana passada, isso aqui não é algo impossível, tá? Isso não é algo que é utopia, tá? Não é algo que é apenas lá para frente, lá para o milênio, mas é algo para o futuro e para o nosso presente. Tem alguém aí com o microfone aberto, por favor, se for possível, muta. Diga, querido. Amplia só mais um pouquinho a fonte. Isso, tá bom. Agora eu vou desligar o microfone. Aí tá bom. Joia. Vou descer aqui só para... Legal. Acho que até dá para... Melhor ainda. Muito bem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alguém já... Eu estava lendo um material e alguém disse assim, sabe que a gente poderia traduzir esta bem-aventurança por felizes os infelizes, né? Porque parece meio um paradoxo, né? Como é que é feliz aquele que está sofrendo? Porque como é feliz aquele que está chorando, né? Que tristeza é essa que pode traduzir, ou pode produzir, melhor dizendo, alegria naqueles que a sentem, tá? Então, ela parece meio estranho, né? Bem-aventurados aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, estão chorando, porque eles serão consolados. Eu coloquei aí, tipo assim, né? O que parece que o Senhor está nos ensinando. Que tristeza que é essa? Que choro que é este? Né? Será que é um exemplo ali, né? Tristeza do luto? Será que essa questão por a tristeza de perder uma pessoa, tá? Ou qualquer outra realidade? O que será que o Senhor está falando? O que vocês acham? Quem quiser compartilhar aí, abre o microfone e compartilha. Qual é a primeira impressão que você tem? Posso falar? Não há contradição, porque eu já escutei falar que bem-aventurado é mais do que felizes, né? Então, se é mais do que feliz, ganhou de felicidade. Então, e o que a gente está vendo, o que a gente sempre vê, a gente vai no enterro, as pessoas estão chorando mais pelo arrependimento pelo que fez com a pessoa que morreu do que propriamente pelo luto. Sei lá. Não é isso, mais ou menos? Então, o choro, então, na verdade, é talvez por uma questão de perda de alguém. Qual é a razão do choro? O que vocês acham? Bem-aventurados os que choram. Ou isso é genérico? Vale para tudo? Eu acho que o choro, infelizmente, o que se vê nos enterros, geralmente, são choros de hipocrisia, né?
Porque as pessoas podendo fazer o bem quando estava vivo, não fez. Depois que morre, vai lá para ficar chorando e chora, e chora, e chora, e, ai meu Deus, quer ir junto, quer morrer junto, mas não se reconhece, não reconhece que pisou na bola, entendeu? Ok. Mais alguém? Eu acho que são as duas coisas. Acho que são dois tipos de choro. Tristeza pelo pecado e também tristeza desse mundo de injustiças, de pessoas amigas que estão sofrendo também. Eu acho que são os dois tipos de choro, mas dentro da justiça de Deus, né, assuntos pertinentes ao reino de Deus. Legal. Joia. Né? Eu queria destacar essa questão mesmo, né? De que, sim, é um choro, né? Por perda, por tristeza, por qualquer situação que a gente possa estar vivendo, mas tem também, e é isso que eu queria destacar para a gente, porque até o outro lado, diria assim que é meio que normal para nós, né? Nós choramos, nós nos entristecemos pela realidade da perda, pela realidade de separação, né? Essa ideia do luto ou coisa parecida, né? Mas eu queria destacar para a gente a questão do arrependimento, né? Essa tristeza, né, de que nós deveríamos sentir por conta do nosso próprio pecado, por conta da nossa própria falta de uma obediência maior, né, àquilo que a palavra de Deus nos ensina, uma contrição, toda a realidade da confissão que temos ao Senhor. Eu vejo também de que essa realidade aqui do que o senhor está colocando, dos que choram, percebendo essa realidade, né, entendendo cada vez mais essa realidade. Tá? Se eu pudesse assim, dar uma continuada naquilo que ele vem falando, por exemplo, do humilde de espírito, né? Nós falamos um pouquinho sobre a questão da dependência, né? Dessa proximidade com o Senhor, né? Então, eu vejo assim que ele dá uma certa um progresso nessa realidade espiritual quando ele ensina de que aqueles que choram também, né, por conta da própria situação, né, do próprio pecado, a própria, às vezes, falta de uma habilidade, né, uma falta de uma unidade maior com o Senhor, por conta da natureza pecaminosa, por conta da dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos, chorar pela própria realidade da maldade que existe no mundo, sabe? Essas questões de chorar por isso, acho que é também, né, importante nós pensarmos, né? Porque deveria provocar um choro em nós, né? A situação que a gente vive hoje, né? Provocar um choro, né? Diante do Senhor por conta de tudo que está acontecendo, né? Então essa realidade nossa mesmo, às vezes de família, né? Então acho que é legal a gente pensar um pouquinho nessa situação, como está aí no terceiro também, chorar também pela maldade do mundo, não apenas pela nossa situação, né? A minha pessoal, né? De não conseguir ser muito mais fiel a Deus do que o Senhor merece que eu seja, né? Então este arrependimento dentro de mim, chorando diante do Senhor e também chorando pela maldade do mundo. Queria ler com vocês pelo menos aí esse texto do Salmo 139, 136, que fala porque os homens não guardam a lei, porque os homens não querem saber de Deus, né? Então, abram comigo aí no Salmo 119, que fala um pouquinho dessa maldade, né, do mundo.
diz assim a palavra do Senhor: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, o salmista chorando, né, porque os homens não guardam a lei do Senhor. Este mesmo salmista que fala da beleza das Escrituras, né? Ezequiel fala alguma coisa semelhante, né, quando ele diz que o povo de Deus, né, como aquele que deveria suspirar e chorar, né, por conta de todas as realidades, abominações que acontecia dentro de Jerusalém, Ezequiel falou, né? E Paulo, em Filipenses, ele usa uma expressão quando ele fala assim: pois muito andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, lá em Filipenses 3:18. Né? E Paulo fala: digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tá? Mas não são apenas, como eu falei, né, a questão dos pecados dos outros, mas também os nossos, né? Vocês conhecem a oração de Esdras, né? Nos deveria também chorar por entristecer ao Senhor, né? Isso também fala em Romanos, 1 Coríntios, 2, esses textos estão aí. Se um dia você quiser ler um pouquinho, tá bom? Então, os nossos próprios pecados para chorar. A oração de Esdras, a oração de Neemias, que vocês conhecem também, né? Quando ele vê toda a realidade da situação de Jerusalém, né? As Escrituras falam que ele foi e chorou, né, pela situação de Jerusalém, mas ele, na oração dele, ele se inclui, né, falando do pecado do povo contra Deus por conta do que havia acontecido. Então eles foram exilados, né? Mas ele se inclui junto, né, o choro por conta de entristecer ao Senhor, né? Eu coloquei 2 exemplos mais recentes, vou dizer assim, né, da história da igreja. Um exemplo é de Thomas Cranmer, que é do Império Britânico, numa ceia do Senhor, em 1662, ele colocou nos lábios, né, falando as seguintes palavras: reconhecemos e lamentamos nossos múltiplos pecados e maldades. E outro também, que foi um missionário, David Brainerd, foi um missionário cristão junto aos índios americanos, 1740, ele escreve no seu diário alguma coisa assim: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Ele reconhecendo a própria situação de maldade, a natureza pecaminosa dele. Então, essas pessoas, né, também, né, além daquilo que nós falamos atrás, né, da tristeza do luto e outras tristezas, né, que choram, essas pessoas que choram, serão consoladas pelo consolo que vem do Senhor, né, que tem a ver o presente, né, o presente é o consolo do perdão, da graça de Deus, tá bom? Somos e seremos consolados, né, pelo perdão do Senhor, para que a nossa comunhão com Ele aumente cada vez mais, tá bom? Então, pensar um pouco sobre isto. Tá bom? Deu para... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui. As 2 coisas, né? O Consolador, que curaria os quebrantados de coração, conforme Isaías 61:1 e 40:1 também. Então, o Senhor, ele cura as nossas feridas. O Senhor é aquele que, como que derrama óleo, né, sobre as nossas feridas, concede paz,
a minha consciência magoada, marcada, ao meu coração, muitas vezes nessa situação também, mas, como nós falamos, também choramos pela própria realidade daqueles que estão ao nosso redor, né? Eu acho que, sinceramente, diante de tudo que está acontecendo, não apenas a questão do que acontece hoje, mas eu, repetindo palavras, né, de um livro Paixão pelas Almas, daquele pastor, oh Jesus, esqueci o nome dele, lá da Igreja dos Povos. Jandira, lembra aí? Ajuda? Vocês estão aí? Rapaz, eu estou sozinho? Oswaldo Smith. Obrigado. Achei que eu estava sozinho, demorou para eu ouvir tua voz. Oswaldo Smith, no livro dele, Paixão pelas Almas, ele coloca lá no finalzinho do livro, não sei se vocês já leram este livro, Paixão pelas Almas, ele fala assim que a gente deveria chorar, né, no altar do Senhor, pelas pessoas, né, mais próximas de nós, né, que não têm a Cristo como Salvador, né, nós que conhecemos o que a Bíblia fala do que vai acontecer lá na frente, né, então a gente deveria chorar diante de Deus, né, pelas pessoas mais próximas a nós e também, claro, pelas outras, né? Então, essa questão de chorar diante de Deus para que o Senhor tenha misericórdia daqueles mais próximos de nós, pessoas que amamos, pessoas que conhecemos, e chorar também pela própria evangelização, né? Então, acho que isso é legal a gente pensar um pouquinho e saber até que ponto nosso coração chora diante de Deus, né, pela realidade dos perdidos, né? Acho que isso é um ponto que a gente deveria avaliar, né? Se o meu coração dói, né, pelo meu vizinho, né, pelo meu parente, por quem quer que seja, né? Eu acho que às vezes a gente se acomoda tanto naquela ideia de tipo assim, eu já falei, ou se ele não quer saber, o problema é dele, alguma coisa assim, né? Essas coisas têm sentido? Claro que tem, né? Nenhum de nós vai abrir a cabeça da pessoa para que ela possa se converter, né? Mas o fato de mover o meu coração a orar, né? Essa tristeza, né? Por saber o que vai acontecer, né? Com alguém que não tem Cristo no coração, eu acho que deveria nos levar, né? A um tempo de quebrantamento, a um tempo de orar mais e mais diante do Senhor, tá bom? E eu sei que o Senhor consola, né? Conforta o nosso coração nesses momentos também. E por último, né, na glória, o consolo completo, lá de Apocalipse, que a gente conhece, né, quando todo choro, toda lágrima será tirado, né, não existirá para nós. Mas é aquela questão, para nós não teremos, né? Isso o Senhor eliminará por completo, mas não será assim para aqueles que não querem ou não se dobram diante da cruz de Cristo. Ok? Posso passar para o próximo? Alguém quer comentar alguma coisa? O que fica de desafio? O que vocês acham? Quero ouvir vocês antes de passar para o outro. Eu queria falar uma coisa. Tem muito a ver com a bem-aventurança passada, né? A anterior, né? De ser realmente humilde, porque, na verdade, quando as coisas têm nos atingido de alguma forma, desde o pecado até o problema de terceiros, a gente tem, às vezes, a gente vai fazer tudo, né? A gente vai ter boas ideias, a gente vai tentar resolver, a gente vai fazer, falar com um, falar com o outro, falar com um, falar com o outro,
Aí, quando nada dá certo, aí a gente fala assim, agora não tem mais nada para fazer, só dá para orar mesmo. Então, assim, feia, né, que às vezes acontece, que não é a nossa primeira atitude, buscar a Deus com esse coração. Mas tentar resolver pela nossa força, ou fazer as coisas pela nossa força, como se a gente pudesse alguma coisa, né? Como se a gente detivesse controle ou poder das coisas. E é bem interessante também, que, sei lá, até sugiro, se vocês quiserem ir atrás de ver, tem um sermão do Spurgeon sobre aquele texto que Jesus chorou, né, na morte de Lázaro. E é interessante porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Então, por que ele chorou, né? Então, eu acho que esse exemplo de Jesus, de chorar, de compaixão, de chorar de compaixão das pessoas, e ao mesmo tempo de chorar porque a morte é fruto do pecado. Se não fosse o pecado, não teria a morte. E eu acho que é um baita de um exemplo para nós esse texto, Jesus chorando naquela situação ali em Betânia. E aí a gente precisa chorar mesmo, assim, a gente precisa orar com lágrima, com os olhos molhados de lágrima, que é para orar com essa compaixão, que é para orar com realmente com o coração quebrado diante de Deus. E aí esse sermão do Spurgeon fala muito, muito profundamente sobre esse texto que Jesus chorou e nos chama a imitá-lo, nos chama a viver essa dependência de Deus mesmo, de verdade, não de boca para fora, né, mas do coração. Legal, Tira. Já marquei aqui, sermão do Spurgeon, Jesus chorou. Legal. Eu estou compartilhando isso porque, ao estudar um pouco mais isso, né, é o que me impactou, né? E aí, como eu falei, linkando com a realidade do livro do Smith, né, eu falei, puxa Deus, eu não tenho, eu tenho orado, mas não tenho conseguido chorar, né? E não é uma questão de querer chorar, porque aqueles que choram são mais espirituais ou menos. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver mesmo com o quebrantamento, porque eu acho que quanto mais nós sentimos isso, eu acho que isso me força, me leva a orar mais, entende? Então, é nesse sentido que eu falo, né? Do quebrantamento, não para dizer assim, aquele que chora, ele é mais espiritual do que aquele que não chora. Não tem a ver com isso, não. Né? O choro tem a ver com a questão do quebrantamento. Né? Como a Dira colocou, Jesus, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, né? O Senhor Jesus chorou pela realidade da morte de alguém querido, né? Da perda de alguém querido, ainda que soubesse que ele fosse ressuscitar. Então, acho que esse quebrantamento sincero, né? E só Deus sabe mesmo a sinceridade do nosso coração, eu acho que deveria, entendo eu, que produz no meu coração uma ida aos pés do Senhor muito maior frequência, entende? É nesse sentido que eu aprendi aqui, né? Porque a gente, da nossa parte, né? O meu pecado, né? Isso nos leva para o Senhor, mas talvez a realidade dos outros, né? Essa questão da situação daqueles que estão ao nosso redor, seja perto, seja longe, né? Não nos leve com tanta frequência a estar diante do Senhor e com esse espírito quebrantado, contrito, chorando muitas vezes, né? Quando a realidade é mais próxima de nós, né? Então, se eu tenho a minha esposa, meu marido, quem quer que seja, né? Meu primo, minha tia, meu irmão, né? Eu tenho um irmão que não é crente ainda, né? Então, eu fico pensando, eu deveria, acho que, chorar mais, orar mais, né? Embora eu tenha já falado essa semana mesmo, né? Mas eu ainda não tenho esse quebrantamento diante do Senhor que eu creio que deveria ter, né?
Eu acho que esse choro, né, é algo que, na minha visão, a prática me leva a orar mais, né? Porque a dor, né, de que eu sei o que vai acontecer, deveria me levar a um quebrantamento maior. É isso que eu aprendo, né, desta bem-aventurança em relação ao choro. Ok, posso seguir para frente? Alguém quer completar alguma coisa? Ok, então vou seguir. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Acho que agora vai começar a mexer um pouco mais com o nosso coração, né? Acho eu, né? Porque parece que mexe um pouquinho mais com o nosso dia a dia, né? Porque o outro parece que a gente só chora quando acontece algum problema, né? Agora este aqui não, né? Talvez a gente viva mais essa realidade no dia a dia, né? O que é mansidão? Por que ele fala bem-aventurados os mansos? Muito bem. Esse adjetivo aqui no grego, né, significa humilde, atencioso, cortês e, portanto, aquele que consegue exercer autocontrole, né, sem o qual, né, essas qualidades seriam meio que difíceis de viver, né? Aquele que não tem autocontrole, domínio próprio, como é que ele conseguiria ser atencioso, cortês, humilde, né, diante de situações contrárias à vida dele? Eu queria lembrar, né, do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Queria que alguém pudesse ler aí, só para vocês participarem um pouquinho, saber que eu não estou sozinho. Mateus 11, 29 e 30, por favor. Alguém vai ler? Vocês estão aí, queridos? Opa! Sim, eu vou ler, pastor. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Pode ler o 30, irmão. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Legal, gostei da versão fácil de carregar. O suave, fácil de carregar. Obrigado, irmã. Então a gente lembra do Senhor Jesus. Pode ler 2 Coríntios 10, 1, irmã? Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo. Legal. A versão da irmã fala o fraco, né? Mas a palavrinha aí é aquela lá de humilde, do bem-aventurado, né? Lá a primeira bem-aventurança que nós vimos, né? E ele fala que mesmo quando vocês me acham fraco, né? Mas é humilde, é a mesma palavrinha. Interessante que
muitas vezes nós achamos que a pessoa humilde ela é fraca, né? E não é bem assim. É igual a olhar aqui para o manso, né? O manso, né? Aquela pessoa mansa, parece que é uma pessoa fraca, parece que é uma pessoa desqualificada, né? Mas essa mansidão aqui que Jesus coloca, ela denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Essa estimativa correta de si mesmo tem a ver com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Tá? Então, aquela pessoa que tem uma correta noção de si, né, é alguém que olha para Deus, né, como o seu defensor, tá? Como o seu protetor. E, portanto, por conta de olhar para essa realidade, saber que ele é dependente do Senhor, aí ele pode ter essa questão do autocontrole, da mansidão, né, de ser alguém atencioso, cortês, humilde, tá bom? Então, essa realidade, além do fato, claro, eu acho que a maior questão aqui também é nós olharmos para Jesus, porque ele fala, né, vinde a mim, vocês conhecem o texto, e ele diz assim, aprendei de mim, né? Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo para que nós possamos ter as atitudes que ele teria, né? Essa acho que é uma grande dificuldade nossa. Eu falo como crente, tá? Estou falando como crente. A grande dificuldade minha é agir como Jesus Cristo agiria. Porque se ele fala para eu aprender dele, né, que ele diz assim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, ele, na versão da Márcia, ele fala, deixe eu vos ensinar, né? Então, aprender do Senhor é poder viver, né, a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Né? Nós conhecemos este conceito. Este é o conceito lá de Gálatas 2:20. Né? Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, ora, é como se os pés, as mãos, os olhos, a boca, né, do Senhor fosse exercidos através da minha vida, deste tabernáculo que sou eu. Aí vai dizer, mas isso parece meio utópico, né? Mas não é. Na verdade, é essa a realidade. Porque se ele vive em mim, né, e eu aprendo dele, tá, eu estou vivenciando aquilo que Jesus Cristo me mandou fazer, me orientou a viver. Então, parece algo assim impossível, né? E, na verdade, este conceito de achar que é impossível acomoda a gente, nos acomoda e a gente fala assim, isso não dá para fazer, então eu vou vivendo a vida desse jeito, né? Então, eu acho que é uma desculpa do coração, tá? É uma falta de uma busca maior da dependência lá de humilde, né? Do enchimento do Espírito, porque a gente acaba não mostrando, né? Não testemunhando, né? O que é de verdade a nova vida em Cristo. Né? Nós não mostramos, né? Como igreja em geral, a gente perde a oportunidade de dizer que o crente é aquele que morreu. O crente morreu e ressuscitou para uma nova vida, novidade de vida. Aquilo que a Bíblia fala do fruto, né? A semente, para dar fruto, ela tem que morrer primeiro. Então, para que a gente possa dar fruto
eu tenho que morrer. Então, eu creio que tem muito crente que não morreu ainda. Né? Muito crente que não morreu, que está vivão da Silva, né? E não consegue enxergar essas realidades, né? De perceber que a vida que eu tenho que viver hoje, ela não é mais a minha vida anterior, né? Ela é uma nova vida, porque Cristo vive em mim. Se eu creio nisso, né? Eu tenho que olhar para a vida de Jesus Cristo, e ele fala que ele é manso, então eu tenho que falar, Senhor, eu não tenho sido manso, eu não consigo ser manso, então me ajuda aí, né? Usando as palavras do... Então, eu preciso pedir ao Senhor que eu possa exercer este autocontrole, tendo domínio próprio, e possa ser uma pessoa mansa, gentil, atenciosa. Tá? Isso não significa fraqueza ou qualquer coisa do gênero. Tá bom? Uma perguntinha para vocês. A Bíblia não fala assim que herdarão a terra, não seriam aqueles que seriam os valentes, né? Parece que quem herdaria a terra, né, são aquelas pessoas que lutam, são os valentes, né? Dá a impressão de que o manso, ele é uma pessoa covarde. Não parece isso para vocês? Muitas vezes não tem esta impressão de que o manso ele é alguém fraco, covarde? O que vocês acham? Posso achar? Por favor, estamos aqui para isso. Eu acho que tem muita gente que por trás dessa palavra aí, né, se diz fraco, porque não está seguindo como deveria, né? Se prevalece desse subterfúgio de poder como é que fala? Não encarar a guerra do jeito que ela é, por causa dessas palavras também, pastor. Tem gente que, sei lá, eu não... O exemplo, né? Eu não concordo que a gente tenha que ficar de braços cruzados orando e deixando acontecer as coisas. A gente orando e as coisas acontecendo. Eu não concordo com isso, que a gente não tem que fazer alguma coisa além de orar. Eu não concordo. Então, tem gente que não, tem que orar só e tal, e não, deixa que as coisas vão acontecer, porque Deus já determinou, já vai acontecer e tal, tudo bem. Mas a gente não pode deixar, sabendo que a gente sabe que o mundo vai acabar em fogo. Vamos começar a acender palito de fósforo? Ou vamos tentar apagar o fogo? É isso que eu entendo. A gente se coloca assim, se eu for participar, vamos falar que eu sou guerrilheiro, que eu sou bandido, que eu quero briga, que eu quero... Sabe? Eu acho que não é bem assim. A palavra de Deus, ela nos adverte que nós temos que entrar nas batalhas, que a batalha, elas são espirituais, mas elas também são carnais, né? A palavra de Deus não diz que a gente vive num mundo material regido pelas forças espirituais do mal. E aí, irmão? A opinião que eu tenho, né? Tá, deixa eu compartilhar algumas passagens. Eu queria deixar claro para nós de que o manso não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa covarde. Tá bom? Essencialmente falando, por quê? Porque eu olho para o meu Salvador. Jesus Cristo é manso, mas nunca foi fraco, nem covarde, nem qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Tá bom? Então é importante olhar para essa... O que eu queria definir é isso. O que é mansidão? Por que ele fala que bem-aventurados os mansos? Tá? Então é importante entender isso. Tá? Embora o Júlio tenha falado da questão de oração e de ação, não é muito o que nós estamos falando aqui, mas realmente a oração envolve ação. Até a própria palavra já diz. Né? Então, aquilo que compete a nós fazermos, que a Bíblia nos orienta, nós temos que fazer. Tá certo? Então, a Bíblia também diz que a nossa luta não é contra
carne ou sangue. Nós não lutamos contra as pessoas. Efésios capítulo 6. Nós lutamos contra as potestades. Ok? Então, se nós lutamos contra aqueles a quem nós não vemos, nós só podemos lutar na força e no poder daquele que tudo vê, que é o Senhor. Por isso que ele está à frente nas nossas batalhas, mas ele está à frente. Nós estamos juntos, mas ele está à frente. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, o Senhor, ele não prometeu a terra prometida, ele não falou assim, olha, essa terra será de vocês? Foi. Só que ele não falou, olha, vão lá e vão no cartório e só coloca o nome. Não, ele falou, vão lá e lutem. Nós temos que lutar. Tá? Então, no caso deles lá, era lutar pela terra prometida. Tá? Nós, hoje, não estamos lutando por uma terra prometida. Tá? Nós não precisamos lutar por essa terra. Essa terra prometida, esta morada celestial, tá? Eu não preciso lutar por ela, na verdade, né? Porque o Senhor já conquistou na cruz, o Senhor já nos deu e ele está preparando este lugar. Agora, aqui, nessa terra, nós temos que lutar contra potestades, contra os poderes do mal. E isto, só o Senhor à nossa frente é que pode fazê-lo, porque nós não enxergamos. E nós o fazemos tendo o Senhor à nossa frente e orando, e agindo, orando e fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Né? Se eu puder fazer uma comparação, né? Por exemplo, na questão da guerra espiritual, né? Em termos de alcançar as pessoas para Cristo. Tá? Vou usar aqui o exemplo da MEAP, que todos nós conhecemos, né? Tá? Eu tenho que orar pelos ribeirinhos, sim, mas eu tenho que ir lá. Então, eu não posso orar apenas, né? E falar, Senhor, salva os ribeirinhos. Eu tenho que pôr a mão na massa, eu tenho que pegar o barco, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar com eles, viver com eles, para que eles possam conhecer. Né? E é uma luta espiritual. É uma luta, né? Se vocês que conhecem a MEAP sabem disso. Né? A luta que é para chegar até essas pessoas, né? De barco que pode afundar, tanta coisa. Recentemente vocês viram lá, eu lembro agora, falando com vocês, eu estou lembrando do barco com o pastor Reinaldo, né? De que afundou indo levar o evangelho lá no Maranhão e companhia. Né? Então, essa luta, ela existe. Né? E eu tenho que fazer a minha parte. Concordo com você, Júlio. Tá? Orar não significa mãos cruzadas. Né? Nunca significou. Né? Novamente, eu tenho que olhar para o meu Salvador. Né? O Senhor Jesus, ele ia para o monte orar. Ele não estava fazendo nada? Ele não estava lutando? Claro que ele estava. É claro que ele estava guerreando. Né? Mas ele se mostrou dependente de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade. Ele orou. Então, orar é lutar, orar é fazer a nossa parte. Tá? Agora, tem muita coisa que nós temos que fazer, e aí eu concordo com você, nós não podemos nos omitir. Tá? Novamente, olhando para Jesus Cristo, né? Ele, quando viu lá aquela realidade do templo, aquilo que estavam fazendo, que estava errado, o homem manso e humilde de coração pegou o chicote lá e pôs todo mundo para correr. Né? Mas não deixou de ser humilde, não deixou de ser manso, mesmo agindo com autoridade. Tá? Então, a gente não pode confundir alhos com bugalhos. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que é por aí que temos que pensar. Né? Concordo com você, né, em algumas partes. Né? Não concordo com... Às vezes, nós pensamos que se eu estou orando, eu não estou lutando. Eu acho que sim. Acho não, creio. Creio que se nós orássemos mais, mas orássemos mesmo, tá? O Senhor guerrearia por nós. É assim que a Bíblia fala no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Agora, concordo com você com a questão de que
Isso não pode ser uma desculpa de eu não fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, tá? A oração não elimina a minha parte no processo, tá? Então, tem a minha parte, tá? O Senhor fala assim, ore pelos ribeirinhos, mas vai lá, né? Vai lá porque eu vou usar a sua vida para compartilhar o evangelho. Não adianta ficar aqui apenas orando, tá? Eu acho que essa é a nossa parte. É só um exemplo, né? Tem tantas outras coisas que nós temos que fazer e muitas vezes deixamos de fazer também. Muito bem, legal. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Herdar a terra. Perdão, repete, Dira, não entendi. O que é herdar a terra? Então, você adiantou a minha pergunta. Herdar a terra. Vamos lá para o Salmo 37. Deixa o dedinho aí. Salmo 37, versículo 9, né? Especialmente. O Salmo 37, ele é um daqueles salmos que tem o que a gente chama de dupla referência, né? Uma profecia que se se realizou no tempo ali da Terra Prometida e também escatologicamente falando do milênio, né? Então ele fala, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra ou possuirão a terra. Ele fala isso no versículo, também no versículo 11, o versículo 11 especialmente para nós, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que terra é essa que eles herdarão? Que abundância de paz é essa que eles se deleitarão? A primeira, vamos pensar aqui juntos com vocês. Esta abundância de paz, eles já desfrutaram, o povo de Deus já desfrutou quando eles conquistaram a terra? Perguntinha. Sim ou não? Não. 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 Tá bom. Não. Bom, se não, Deus é fiel em cumprir o que ele prometeu. Se eles não fizeram ainda, não desfrutaram ainda, eles terão que desfrutar. E aí eu pergunto, quando isso vai acontecer? Eu acho que vai ser no dia D, vai saber. O dia D, Júlio, já aconteceu na história. Não sei se vocês conhecem a questão do dia D com o Napoleão. Napoleão não, com o Hitler, né? Eu acho que é só... Dia de Cristo, falei. Tá, entendi. Repete, Val, por favor. Eu acho que é só quando se cumprirem todas as coisas mesmo. Tá falando assim, eu acho que é depois da na segunda vinda de Cristo. Quando todas as fases se passarem, sabe? Aquele gozo eterno, novos céus, nova terra. Ainda não é isso, Val. Este herdar a terra, vocês lembram? Deixa o dedinho aí, vai lá para Isaías. Isaías capítulo
deixa eu pegar aqui, não vou ler inteiro para vocês. Isaías capítulo 65. Vou ler a partir do versículo, vamos dizer, 8, vai. Estão comigo aí? Isaías 65, versículo 8. Diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me busca, e assim vai. Deixa eu ler aqui até... Bom, aí vai continuar um pouquinho, e a partir do versículo 20, desce os olhos para o versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para outros se habitem, papapá. Versículo 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será comida da serpente, e assim vai. Muito bem, a minha pergunta é, quando que isso vai acontecer? Dentro daquilo que nós temos até estudado já. Que tempo que é esse? Do lobo e o cordeiro pastarem juntos, o leão comer palha com o boi, a criança que vai viver poucos dias, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, morrer aos 100 será ainda jovem. O que vocês acham? Quando que isso vai acontecer? É no milênio? No milênio, isso, exatamente. Ok? Então, vai ter uma época, né, que herdarão a terra. Esse herdar a terra é Quando você olha para Salmo 37, que eu falei da profecia de dupla referência, né, aconteceu em partes para eles, conquistaram a terra, mas a abundância de paz, toda essa realidade, não aconteceu ainda. E aí você olha para outras passagens, especialmente essa que eu estou falando, né, que mostra uma realidade que ainda não aconteceu. E vai ter que acontecer. Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas, né? Então, isso vai ter que acontecer ainda. Tá? E ainda não é, né, aquela morada lá do novos céus, nova terra, nova Jerusalém, o céu, né? O céu mesmo, que nós não precisamos construir nada lá, porque a Bíblia fala que o Senhor foi preparar lugar. Aqui fala de você ainda construir. Então, é essa questão do milênio, né? Que nós temos estudado em Apocalipse, né? Naquela classe especial, que vem mostrar também que vai ter pessoas lá que ainda vão pecar. Né? Você leu comigo aqui, né? Ele fala de que quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ué, mas quem é que vai pecar lá? Quem é que vai entrar no milênio? Aqueles sobreviventes do Armagedon, aqueles sobreviventes da última semana de Daniel. Eles vão entrar no milênio. E quem é que vai reinar no milênio? O Senhor e a sua igreja. Então a gente vai juntando todas as passagens bíblicas para formar, né, uma ideia na cabeça. Então este herdar a terra, né, tem a ver com essa questão escatológica lá na frente, tá bom? Por isso que nós estamos olhando para o Sermão do Monte, e a gente entende que tem a ver com a questão hoje presente,
e tem a ver com a questão futura. Porque nós, cristãos, nós não herdaremos uma terra prometida. Tá? Nós estaremos no milênio, mas no milênio reinando com Jesus Cristo. Reinando com o Senhor. É diferente. Tá bom? Não sei se eu consegui explicar. Se eu não conseguir, se alguém tiver dúvida, por favor. Na verdade, você conseguiu tirar umas dúvidas só falando nesse versículo de o velho não pecar. Aí caiu tudo em terra essa questão do novos céus e nova terra. Legal. Que bom. Tá? Muito bom. O que eu quero destacar para a gente, que está aí no slide para vocês, né, é de que hoje, tá? Como é que a gente olha para a bem-aventurança hoje, queridos? Tá bom? Eu preciso aplicar a minha vida hoje. Eu não posso achar que ela é impossível de ser vivida, né? O que o Senhor quer ensinar, ele, ao falar para os seus discípulos, ele está falando para aqueles que seguem a ele. Ele está falando para aqueles que creem nele, né? Isso não tem sentido para quem não é crente. Isso não tem sentido para quem não tem o Espírito Santo dentro de você. Porque aí é impossível de viver mesmo. Não dá para viver de maneira nenhuma. Essa é uma realidade espiritual que se traduz numa realidade material do meu dia a dia, né? O que o Senhor está querendo dizer é de que o caminho dele é diferente do caminho do mundo. E cada cristão, né, mesmo sendo como Paulo fala, nada tendo, pode dizer possuindo tudo. Como ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Né? Então, a realidade é de que, para eu ser manso, eu preciso renunciar a mim mesmo. Para eu ser manso, eu preciso morrer. Não adianta. Se eu continuar vivinho da Silva, né, a mansidão fica longe de mim. Né? Porque se eu não morrer, não morre comigo a arrogância, a prepotência, o egoísmo, a vaidade e uma série de coisas. Né? Mas quando eu morro, essas coisas morrem. Né? E outras passam a fazer parte, né, do meu dia a dia. Tá? Então, eu preciso morrer, cara. Se não morrer, não adianta, não consegue viver, não consegue mostrar essa realidade. Por isso que Jesus fala, quer seguir a Ele? Tá, você quer seguir? Então, negue-se a si mesmo, tá? Renuncie a você mesmo e diga para Jesus, minha vida é sua, faz dela o que o Senhor quiser. E aí Deus toca aqui, toca ali, corrige aqui, corrige ali, ele vai moldando, né, aquela ideia do oleiro e do vaso. O Senhor pega você, pega a mim e quebra mesmo, quebra totalmente e fala, agora deixa que eu vou dar um jeito. Que agora tu vai ficar bonito. Antes tu era feio para chuchu, mas agora tu pode ficar um pouquinho mais bonitinho, porque o Senhor dá a forma. Tá? Então, eu enxergo dessa realidade, enxergo que se eu não morrer, não adianta que essa característica, especialmente aqui, e outras que a gente vai falar um pouquinho, não tem como fazer, não tem como viver, e a gente acha que ser manso, na verdade, a gente acaba enxergando certas qualidades que Jesus Cristo falou, a gente enxerga de maneira do mundo, né? E nós não podemos fazer isso. Assim olhamos para a humildade, né? O humilde de espírito, e assim também para o manso. Como a gente vai olhar para frente no pacificador, como a gente vai olhar para frente no limpo de coração, no que tem fome e sede de justiça. Essas coisas, queridos, eu só consigo ter se eu tiver morrido. Senão, não tem como.
Posso seguir? Pastor, Oi, é rico demais, né? Ainda mais muito. porque a gente estudou o Apocalipse. Como Deus é bom, né? Porque esse estudo tem muito a ver com o que a gente tem estudado, né? E falando essa questão de morrer, na minha cabeça ainda vem essa imagem de da gente estar num outro país que não é nosso, né? Porque a gente nasceu de novo cidadão do reino, só que a gente está nessa terra. Então, se a gente conseguir pensar o tempo inteiro de que nós não somos daqui, mas que nós estamos aqui com um propósito de Deus, aí a gente pode começar a ter isso também assim como uma régua na nossa conduta hoje, né? Aí, só compartilhando aqui, porque o senhor vai falando, eu vou escrevendo, o senhor vai falando, eu vou escrevendo algumas coisas, né? E aí eu parafraseei esses dois textos que a gente viu até agora, do chorar, que o senhor também pediu para a gente olhar em Lucas, né? Como é que é a bem-aventurança em Lucas, e juntando tudo isso e também essa questão do manso, posso falar como é que ficou a minha paráfrase, meu versículo escrito por mim, assim, não é a Bíblia, viu, gente? Por favor, fale sim. Então, o bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados, em Lucas fala que eles vão rir, né? Eles vão rir. E seguindo lá, Lucas fala que os que riem agora vão lamentar. É o contrário, né? Aí eu escrevi assim, no versículo 3, né? Não, versículo 4, que é do chorar, assim: serão plenamente supridos de consolo e se alegrarão os que não se conformarem com o padrão deste mundo, vivendo nessa terra. Eu acho que a questão de não se conformar com o mundo seria a questão Legal. de chorar. E o 5 ficou assim: herdarão a terra no milênio os que vivem nessa hora, nesse tempo, lutando pelas causas do reino e não em causa própria. Ai, que legal. Luta, como o Júlio falou, mas não é uma luta pela minha causa, mas pela causa do reino de Deus. Eu acho que muda muito a nossa militância, digamos assim, né? É uma militância pelo reino de Deus. Legal, muito bem lembrado. Acho que preparou, Dira, para o que nós estamos falando, o próxima bem-aventurança. Muito 10. Parabéns pela paráfrase aí. Muito legal. Quando nós citamos a do Lucas, né? Eu até esqueci de perguntar se vocês tinham dado uma lidinha, mas, por exemplo, quando ele fala do bem-aventurados os que choram, ele fala, porque é a vez de rir. Agora não. Os que agora chorais, porque é a vez de rir. Né? Pelo menos na minha versão aqui, o sermão de Lucas. Né? Mas é legal essa ideia de que a nossa luta mente é pelas questões do reino de Deus. Né? Porque se não for assim, né, eu acho que a gente caminha num terreno escorregadio, né, muito perigoso. Mas, novamente, aquilo que você falou, né, eu acho que dá entrada, né, para essa próxima bem-aventurança. Ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Novamente, aí, o que é fome e sede de justiça? Né? O que o Senhor está nos ensinando aqui? Tá? É faminto de fome de alimento? O que vocês acham? É isso também, né? Quando a gente olha para Lucas, capítulo 1, você pegar aí Lucas, capítulo 1, verso 53, no Cântico de Maria, no Magnificat, né, de Maria, ela fala assim no versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Será que ele está dizendo isso? Fome e sede de justiça? O que Jesus está
ensinando essa fartura, eles serão fartos de que maneira? O que vocês acham, vocês que estão aí comigo? O resto do povo aí, eu não sei quem está aí, né? Mas eu imagino, né? Eu vi a Márcia, a Rosa, Marcos. Não sei se tem mais alguém que eu não... Ah, o Fernando e a Val. Posso falar? Já que ninguém quer falar. Isso, Júlio. Fale, queridão. Então, acho que é bem nítido, notório aí, que bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, pelo que a gente está passando, pelo que a gente está vivendo. A gente está vendo as injustiças do mundo, a gente sabe que a gente não vai resolver os problemas do mundo, mas a gente não pode ficar calado. A gente está vendo as injustiças e vai ficar calado, orando Não. e não participando. Então, isso que eu não dá para me entender isso, pastor. Entendeu? Então, se fosse assim, então eu vou ficar dentro da minha casa, eu vou ficar o tempo todo só orando, e todo mundo que é cristão fazendo a mesma coisa, o mundo vai acabar amanhã. Entendeu? Eu acho que a gente podendo prorrogar um pouquinho mais na Terra aqui, eu acho que é isso que Deus quer de nós. A gente quer fazer, quer ver justiça. E num mundo que está cheio de injustiça, que a gente sabe que não vai arrumar a justiça. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? Eu acho isso. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa aí? Fome e sede de justiça. O que Jesus está nos desafiando, né? Onde é que está essa bem-aventurança hoje, né? Como é que nós vivenciamos essa bem-aventurança hoje? Novamente, né? Hoje e futuro, presente e futuro. Como é que é o presente? Bem-aventurados aqueles que têm fome. Como é que nós podemos ter fome de justiça, sede de justiça? Eu penso que se a gente olhar mesmo se a gente olhar mesmo para o exemplo de Jesus, que, né, é o nosso maior exemplo, se ele fosse uma pessoa que só tivesse ficado no monte orando, ele não teria sido crucificado, né? A gente sabe que ele foi crucificado justamente porque ele bateu de frente com aqueles poderes que estavam ali fazendo a injustiça, né? Mas o modus operandi e o coração, o foco de Jesus é o que precisa chamar nossa atenção. Se a gente está se assemelhando a Jesus nessa questão. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, se a gente for fazer as coisas só por nós, só pelo que a gente, pelo nosso entendimento, e a gente não pode, eu vou falar por mim, eu não posso me basear no meu entendimento, porque se eu me basear no meu entendimento, não vou fazer coisa boa, eu vou errar, eu vou me equivocar, e tem que ser assim, né? Muitas vezes que eu não busquei a Deus numa atitude, numa situação, mesmo parecendo fazer uma coisa certa, muitas vezes deu errado. Às vezes que não deu foi por pura misericórdia de Deus. Então, e lembrando disso, Jesus orou e Jesus dependeu do Pai, Jesus foi manso, mas ele deu a César o que é de César, né? Mas, ao mesmo tempo, ele virou a mesa no templo. Mas, tanto uma coisa quanto outra, foi de alguém que estava totalmente a serviço do reino. E, então, eu tenho que lembrar que a nossa justiça é uma justiça como um pedaço de trapo imundo. Eu acho que eu preciso lembrar muito disso. E a segunda coisa é que Satanás, ele é especialista em desviar a nossa atenção. Eu penso muito também, ele sabe que ele vai ser derrotado, então, enquanto ele não é derrotado, o que ele conseguir desviar a nossa atenção, ele vai tentar. E aí, quando você vê a Igreja de Cristo, vamos falar agora do que a gente está vivendo, quando a gente vê a Igreja de Cristo desviada da sua atenção, é muito triste.
Porque Deus está mandando a gente não só orar, porque tem muita gente orando, 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 patinando na oração, mas se arrepender dos pecados e orar, e ao invés disso a gente está em militância, assim, de, eu sou contra, eu sou a favor, não estou falando que não é para fazer, mas eu estou falando que se a igreja de Cristo orasse, mesmo como Deus manda, a gente já estaria, talvez, vivendo uma situação bem melhor do que a gente está vivendo hoje. Eu creio assim, porque eu vejo Satanás desviando muitas vezes a nossa atenção. Legal, muito bom. E uma palavrinha? Por favor. E a gente tem a história da igreja aí, que em nome de Deus se fez muita barbaridade pelas histórias, né, que a gente conhece, né, por causa do entendimento humano. Então, nós temos que ter a percepção do que é de Deus, do que é entendimento humano, para não se cair no mesmo erros, né, dessa, em nome de Deus, essas barbaridades novamente. Legal. Juntando o que vocês falaram, muito 10. Né? Eu acho que responde um pouquinho, né? A gente concorda com aquilo que o Júlio estava colocando, e aí, Júlio, você está ouvindo a gente, aquilo que a Jandira colocou foi muito 10, né? O Senhor agiu com toda a realidade que nós vimos na vida dele, né? Ele confrontou, né, na casa dos fariseus, toda a realidade do que ele pregou, né, e por conta disso ele foi para a cruz, né? Então a gente olha e vê que a nossa atitude é de realmente anunciar a verdade. Nós temos que anunciar a verdade. Isso pode ocorrer, né? A gente vai enfrentar muitas perseguições, né? O que a gente vai falar um pouquinho para frente, né? A última bem-aventurança aqui, né? Então, essa realidade de orar, né? Novamente, não primeiro, eu não posso, eu só não, acho que você não pensa assim, né? Mas eu quero enfatizar, orar nunca significou não fazer nada. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, né? Nunca significou não fazer nada. E, por outro lado, orar também não significa deixar de fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Tá bom? Então, eu preciso sempre guardar isso aí. Né? Por quê? Porque isso me leva a orar como se tudo dependesse de mim, usando uma expressão de um autor, né? E fazer as coisas como se tudo dependesse de Deus. Ou é o contrário? Peraí, deixa eu pensar. Orar como se tudo dependesse de Deus e fazer as coisas como tudo... alguma coisa assim. Orar como se tudo dependesse de Deus e agir, né, como se tudo dependesse de mim. Né? Então, esse equilíbrio entre orar sempre, em tudo, e como a Jandira levantou um ponto anteriormente, né, fazer isso primeiro de tudo, antes de qualquer coisa que eu vá fazer. Né? Mas depois vai lá e agir. Tá? Vou olhar para exemplo bíblico, né? Neemias, se vocês lembram, antes de falar com o rei, né? Ele orou durante quanto tempo? Quem é que lembra aí? Ajuda aí. Quero ver quem é que lembra da história. Neemias orou quanto tempo antes de falar com Artaxerxes? 3 anos. Não. Foi muito. 4 meses. 4 meses. 4 meses ele orando e nem foi falar. Ele era o copeiro, lembra? Ele era o copeiro do rei, tá? E ele orou. Quando ele soube da situação do povo, ele fez a primeira coisa que todos nós temos que fazer, né? Conversar com Deus, orar, chorar, lamentar. E orou 4 meses. Depois de 4 meses, ele foi e aí falou com o rei, né? Mas ele não apenas orou. O que ele fez? Olha, Deus, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá e fazer a minha parte. Só que para ir lá,
eu dependo daqueles a quem o Senhor colocou aí como autoridade. No caso dele, era o rei. E aí o texto fala, né, de que o Senhor agiu através do rei e ele deu livre acesso, carta branca, deu madeira, deu tudo aquilo que ele precisava. Então, lembrar sempre disso, né? Orar como se tudo dependesse de Deus, e tudo depende. Só que ele usa as nossas vidas, então ele nos manda fazer aquilo que é possível. Né? Tá bom? Novamente, lembrando da MEAP, nós oramos tanto aí pela situação da fome do povo, mas aí Deus levantou pessoas e recursos e as cestas básicas chegaram lá. Mas nós oramos porque tudo dependia de Deus. Mas quem tem que entregar não são anjos. Quem entregou foi o povo de Deus aí, amando e servindo as pessoas. Né? Então, juntando aí, né, com o que a Jandira falou, com o que o Júlio também fala, a questão correta dele, né, nós não devemos ficar parados. Concordo, né? Mas só lembrando da questão de que a maneira de lutar é que precisa ser com os princípios do reino, porque é pelo reino que nós lutamos. Nós não lutamos por uma questão material, mas nós lutamos por uma questão espiritual. Então, lutar pelo reino de Deus com os princípios do reino. E aí é muita sabedoria, né? Muito temor de Deus. Pastor, gente, é o seguinte, eu tiro uma conclusão que nós vivemos num momento, aqui no Brasil e na Terra, momentos muito difíceis, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, se nós estamos numa guerra, o povo de Deus tem que entender que numa guerra não existe só o soldado que vai na linha de frente de batalha. Existem aqueles também que dão uma cobertura lá atrás, que ficam fazendo outros serviços que não são tão, aos olhos humanos, não são tão essenciais, mas são essenciais. Né? Eu não estou querendo falar para vocês que a minha teoria, a minha visão do que eu estou vendo é diferente, melhor do que a de vocês. Mas eu estou vendo o seguinte, se nós estamos vivendo numa guerra, é nessa hora que o povo de Deus tem que se unir nesse propósito, e eu sei que a gente já se une. Mas, exemplos. Ontem teve uma carreata pró o nosso presidente da República, aqui no Guarujá. Teve no Brasil todo, mas teve aqui no Guarujá. Hoje vai ter uma reunião na Praça da Independência só dos cristãos. Entendeu? Para se falar em oração, que nós temos que orar e jejuar. Para derrubar essas castas de demônio que dominam o nosso país. E parece que tem gente que não está enxergando isso. Além de não ir para a guerra, fica criticando quem está querendo ir. E eu fico muito invocado com isso. Eu acho que o povo de Deus ele tem que pensar um pouco mais antes de ficar falando, em vez de ficar falando abobrinha. Então, Júlio, dentro dessa questão que você falou aí, né? Se tem carreata, e você sabe exatamente a razão da carreata, se é uma questão justa e correta, não tem nada de errado do cristão participar. O cristão está se posicionando que ele está lutando pela verdade. Se a luta é pela verdade, é um princípio do reino. Tá? Novamente, aí você falou dos cristãos se reunirem na Praça da Independência. Reúne de maneira pacífica para orar. Tranquilo. É só uma questão de você pensar de que a tua luta é pelo reino. Lógico. Né? Então, amém. Legal. Parabéns. Assim como, por exemplo, né, os cristãos, eles essa questão da pandemia, por exemplo, né, se posicionam
né, ao redor de um hospital para orar pelos doentes, para orar pelos médicos, para orar pelos enfermeiros. Você está lutando em oração, né? Então, acho que se você vive os princípios do reino, tá? E aquilo que você está lutando é pela verdade, é pelo que é certo, é pelo que é justo, nós cristãos precisamos sempre nos posicionar. É só uma questão de fazer o certo da maneira certa. É somente isso. Legal. Deixa eu só fechar essa aqui, então. Nosso horário já está chegando no final. Só vou ler com vocês essa questão do fome e sede de justiça, né? Então, essa fome espiritual deve ser uma característica nossa, né? Porque a nossa ambição não é material, mas ela é espiritual, né? Nós, cristãos, não vivemos absorvidos pela busca de bens materiais. Nós nos determinamos a buscar primeiro, tá? O reino de Deus e a sua justiça, tá bom? Buscar primeiro. O Senhor não nos condena, né, em buscar essas coisas, buscar no sentido de alcançá-las de maneira honesta, de maneira pura, de maneira verdadeira, de maneira abençoada por Deus, tá? Mas primeiro, tá, o reino de Deus e a sua justiça. Devem ser características nossas, né? Fome e sede de justiça, característica dos discípulos de Jesus, tá? Novamente usando a ideia do discípulo de Jesus, tá? E somente lá no céu nós não teremos mais fome e nem sede, segundo Apocalipse capítulo 7, tá? E lembrar então daquilo que temos falado do um dia de juízo, tá? E após isso, novos céus e nova terra. Tá bom? Então, a fome e a sede de justiça que temos hoje, elas serão fartas, né, serão supridas pelo Senhor. Quando nós buscamos de verdade a justiça do reino, quando nós queremos de verdade, né, alimentar, né, espiritualmente falando e também materialmente falando, né, aqueles que são do reino e aqueles que não são do reino, mas que o reino abençoa, né, e supre a necessidade deste povo, né? Então, lutar, né, do jeito de Deus, cara. Então, novamente, eu olho para o Antigo Testamento, né, e toda vez que o povo ia guerrear, ele tinha que primeiro chegar lá e falar: Deus, como é que a gente vai fazer? E aí o Senhor falava: olha, faz desse jeito, daquele jeito, vão lá, tá? Então, quando eles faziam do jeito deles, eles perdiam, né? Você conhece, nós conhecemos as passagens, né? Eu lembro recentemente de Josué, né? Que o povo chegou lá e fez uma artimanha, dizendo que era de longe, se vestiu de roupa velha, né? E Josué e o povo simplesmente chegou e fez uma aliança com eles lá e nem perguntou para Deus. E aí Deus falou assim, nas minhas palavras, né? Vocês não me perguntaram, né? Não me consultaram, não falaram comigo. E aí, sem falar com Deus, nós dançamos. Então, novamente, né? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor e crer que nas coisas mais simples, nas coisas mais complicadas, nas coisas mais difíceis, se eu falar com Deus antes, Ele nos dá discernimento e Ele pode até dizer: não faça isso ou faça isso, mas eu preciso crer nessa realidade, tá? Naquilo que eu tenho dúvida, naquilo que está escrito, eu não vou perguntar para Deus: Deus, devo fazer? Se está revelado já, Deus vai falar assim: mas está escrito, meu filho, vai lá e faz. Eu não vou perguntar para Deus: Deus, eu devo, por exemplo, usando a ideia da cesta, né? Eu devo alimentar o meu irmão, eu devo levar a cesta básica ou orar para as pessoas. Eu devo perguntar isso para Deus? Não, eu falo assim: mas por que está perguntando? Vai lá e faz. Agora, aquilo que eu não sei, aquilo que talvez não há uma orientação na minha cabeça, eu não sei o que fazer, eu preciso buscar ao Senhor, preciso orar, né? E quando eu sei, eu tenho que orar para que Ele me dê força
e sabedoria para fazer o que tem que fazer. Nada nos tira da oração. Nada. Nem mesmo aquilo que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso do poder, eu preciso da força, eu preciso que Deus esteja à frente, mesmo que eu saiba o que eu tenho que fazer, eu preciso que o Senhor esteja à frente. Então, eu acho que nesse momento, né, juntando, nós estamos falando aí, nós precisamos orar e fazer a nossa parte, né? Orar, jejuar, né, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, da própria vida da igreja em geral, e também da vida do nosso país. Tá bom? Queridos, vou ficar por aqui, são 11h36. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre os misericordiosos e assim fechar essa primeira parte das bem-aventuranças e continuar com o Sermão do Monte. Tá bom? Eu não sei se vocês escreveram as diferenças, né, entre Lucas capítulo 6 e Mateus. Se vocês escreveram, mandem para mim, por favor, tá bom? Mandem para mim no Zap, que eu vou dar uma lidinha e depois compartilho com vocês as respostas. Tá ok? Vou sair daqui da tela para poder ver vocês e orar com vocês. Voltamos. Deixa eu ver quem está aí que quase não falou hoje. Valmir, tu estava em silêncio total. O que aconteceu hoje, querido? Quem mais estava aí? A Márcia falou. Quem é o Redmi Note 9S? Eu não falei muito hoje. Tu não falou nada. Cara. Quem é o Redmi? Quem que se apresenta aí? Levantou a mão. Quem levantou a mão? Eu não sei quem é. É a filha do Marcos e da Rosa. Perdão, filha de quem? Do Marcos e da Rosa. Que legal. Deus abençoe. Ela está anônima. Que joia. Então tá bom, vamos orar para encerrar. Senhor, nós precisamos de Ti o tempo todo, em toda e qualquer situação. Obrigado, Pai, porque através da oração, a Tua palavra, nós temos discernimento do que fazer. Então, move, Senhor, nossa vida em direção à Tua vontade, que esses princípios que temos aprendido, essa maneira de viver como cidadãos do reino, que seja a prática do nosso dia a dia. Mais uma vez eu peço a Ti, Pai, que nos corrija naquilo que precisamos corrigir. Nos reveste dessas roupas espirituais para que nós possamos, neste mundo, aqui e agora, ter uma igreja que vive os Teus princípios, que luta pela verdade, que é o baluarte da justiça em meio a este mundo tenebroso que nós vivemos. Que a gente assuma a posição que o Senhor nos colocou, como filhos do reino, como cidadãos de uma outra pátria, mas que nesta aqui agora, no nosso país, neste mundo, nós lutamos, nós oramos, nós vivemos os princípios do reino. Nos ajuda, Pai, neste propósito. Livra-nos do mal. Livra-nos de caminhos errados. Guia-nos pelo caminho correto.
abençoe para as nossas vidas, nossas famílias, que a gente possa, Senhor, como vimos hoje, chorar mais, chorar pelo nosso próprio pecado, chorar pela situação daqueles a quem amamos, daqueles a quem conhecemos, que não tem Cristo como Salvador. Nos ajuda, Senhor, a termos fome e sede de justiça. Enfim, nos ajuda a ser mansos. Queremos ser mansos e humildes de coração, assim como é o nosso Salvador. Em nome dele, nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma última palavrinha aqui antes de vocês saírem. Eu coloquei um vídeo na igreja, porque até então, até onde eu sei, os cultos presenciais estão proibidos até domingo que vem. Então, se assim se quiser, hoje teremos o culto ao vivo, mas não presencial. Mas eu mandei algumas mensagens agora de manhã, para que de repente o prefeito da nossa cidade mudou alguma coisa e permitiu 25% presencial, aí eu vou colocar um vídeo à tarde na igreja, para quem quiser estar conosco lá. Tá bom? Orem por isso. Deus abençoe. Até a noite. De qualquer maneira, à noite estaremos juntos. Fiquem na paz. Paz, Senhor, irmão. Deus abençoe.